Olá, meus queridos. Brincadeira, quem diz isso é o nosso querido irmão Vital Froze. Vamos continuar com Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como já dei o spoiler no começo, vim entregar a vocês mais uma narração do nosso querido irmão Vital Froze. É um áudio bastante rico e que traz realmente muita reflexão. Sugiro que levem para suas meditações. Até digo que a sintonia existe, pois eu falei de algumas coisas na narração passada, nas introduções, não lembro se eu falei no início ou no final da narração. Vou até dar uma adiantada na fala dele. Ai de quem desviou uma única alma da sua trajetória com informações falsas. Se não é isso exatamente, é muito parecido com isso. Vocês vão ouvir na narração dele. Isso não é para trazer medo. Isso é para que cada um reflita sobre as propagações, os compartilhamentos, todo e qualquer tipo de mensagem que traga preocupação, medo, é o que resta para os nossos irmãos danados. Propagar o que não existe mais. Na verdade, foi o que fizeram ao longo de milhares de anos. E nessa fala, nessa reflexão, fica muito claro o não julgamento. Parem de julgar quem quer que sejam. Se é o cara que falta dedo, se é o cara de patente, se é o que julga as pessoas lá em cima no último tribunal, não vou falar o nome aqui. Não importa quem seja, não importa como esteja trabalhando, se você concorda com ele, se você concorda com o outro, é o seu alinhamento vibracional que te mostra em que parte da transição, da ascensão você está. Isso é para trazer medo a você? Não, isso é uma referência para que você possa trabalhar a sua ascensão. Não é assistindo os vídeos aqui do canal, de qualquer outro canal, que vai te levar a ascensão alguma. É você refletindo, é você meditando sobre as suas ações. E não precisa sair na frente de ninguém, não. Aqueles pensamentos, aquelas torcidas de orelha, aquele morder de canto de boca dentro do seu quarto, emanando energia ruim para alguém ou para você mesmo, são essas emoções e pensamentos que você deve refletir, deve meditar e entender o porquê que você ainda está aceitando isso em sua vida. Como já foi dito em outras narrações aqui do nosso irmão Vital Froze, não existe inocente e nem existe culpado. Existem trajetórias de aprendizado. Se você não concorda com a outra pessoa, está tudo bem. Alguém também não concorda com você. Eu falei na narração anterior que são vários alunos dentro da mesma sala de aula, aprendendo a mesma matéria com o mesmo professor. Assim mesmo, ao fazerem provas, existem notas diferentes, cada um no seu aprendizado. Quando pensar em reclamar de algo, reflita se não é você com as suas atitudes, pensamentos e vibrações que está atraindo esse algo que você tanto nem quer na sua vida, mas é o que você está trazendo para ela. Tudo bem? Espero que você faça a sua parte, faça a sua meditação, faça as suas reflexões, trabalhe realmente a sua ascensão. Então vou deixar vocês com o áudio do nosso querido irmão Vital Froze, e o título de hoje é Como Identificar a Desinformação. Com vocês, Vital Froze. Bom dia, meus amados. Então, hoje é mais um sábado, 6 de agosto de 2022. Como está sendo quase um ritual, né, os últimos tempos, este ano, pelo menos, né, a partir de janeiro, se não me engano, todos os sábados eu procuro tirar um tempinho para conseguir passar algumas mensagens que vá trazer realmente um pouco de confiança, um pouco de esperança, um pouco de alívio, né, de alento. Porque o que mais nós precisamos hoje é realmente um alento. Um final de transição planetária não deixa de ser um tempo angustiante, porque quando nós estamos fazendo uma grande obra, uma grande viagem, o seu finalzinho é sempre o momento mais difícil. Parece que nunca termina, que nunca acaba, que nunca chega.
e o cansaço já é grande. Às vezes o desânimo pode tomar conta, a depressão, mas principalmente uma ansiedade bastante intensa. Então nós estamos, de fato, neste final de caminhada, né? Uma longa caminhada de milhões e milhões de anos, desde que a humanidade existe aqui na Terra. Que ninguém sabe exatamente quanto, mas segundo algumas informações vindas dos nossos irmãos, né, extraterrestres, que são aqueles que realmente têm as memórias e os registros do nosso planeta e de toda a humanidade, eles dizem que nós estamos aqui na Terra há mais de 1 milhão de anos, né? Então, quantos eu não sei também, porque nunca deram um número exato, mas é muito tempo. Então hoje eu vou trazer um tema que é bem pertinente a este tempo que estamos vivendo, que é a guerra da informação contra a desinformação. Por que a desinformação? A desinformação tem um interesse e uma importância muito grande para aqueles que querem atrapalhar este final de ciclo, esse passo final que 1/3 da humanidade está pronta para dar. É aquela história, né? Quem se compraz na dor e no sofrimento, no mal, principalmente em relação aos outros, a única alegria deles, o único objetivo deles é sempre atrapalhar o outro, né? Causar essa dor para os outros. São consciências que ainda estão longe do final do aprendizado, num mundo de dualidade, estão longe ainda do seu caráter pronto, né? Que nunca vai ficar pronto desta forma, mas estão ainda, eu diria, numa caminhada muito ainda atrasada, né? Mas eles têm essa característica, como eles são desprovidos de emoções, nós sabemos que são raças híbridas, né? Com reptilianos, draconianos, que não são ninguém mais que os arcontes antigos, né? Que vieram lá do sistema de Órion, a gente já falou tantas vezes isso. Enfim, como as pessoas querem entender, mas em resumo, são os malignos, né? Aquelas pessoas que se comprazem no mal. Eles ainda não conhecem o amor, não conhecem as boas vibrações, não conhecem a luz. E gostam das trevas, porque aquele que se compraz nas trevas, a luz realmente ofusca os seus olhos. Então a desinformação é uma arma poderosíssima, porque ela é silenciosa. E ela vai formando conceitos e crenças nas pessoas que depois são difíceis de desenraizar, porque aprender algo não é difícil. O problema é aprender de uma forma que não é correta e depois ter que desconstruir. É como fazer uma casa quando está lá no telhadinho, já está na última telha, colocando a última telha totalmente fora desse quadro, né? Tem que desmanchar toda a casa. Não é fácil. Começar tudo de novo. Então a desinformação, ela tem uma característica e um objetivo muito, muito significativo. Nós já falamos aqui que existem os braços desse polvo, chamado também de Yaldabaoth, né? que é uma anomalia, né? Uma anomalia etérica, uma anomalia primária de plasma, que é realmente a consciência do mal. Porque o mal, assim como o bem, não é uma pessoa, é uma consciência coletiva. Mas existe um centro, assim como o bem, existe um centro que é a luz, que está lá no Sol central, lá na fonte, e é irradiada para todos os universos, multiversos e todo o universo. Essa anomalia primária do mal, ela está nos mundos de terceira dimensão, né, onde as consciências são muito limitadas, as consciências daquelas humanidades, né, e ela se instala e domina, porque ela tem esse poder.
A desinformação, ela não existiria se não fosse através da divulgação. Quem é que divulga uma informação ou a desinformação? Os meios de comunicação. As próprias pessoas, através de falas, de recados, né? De conversas. Mas o que mais realmente contribui são as mídias, que hoje elas são rápidas e entram em todas as casas e tem todas as pessoas do mundo numa teia infinita, né? Como uma teia de aranha. Quando mexe um fiozinho, mexe toda a teia, né? Então ali quando dá uma notícia é instantânea no mundo inteiro. Os meios de comunicação estão hoje nesse ponto de fazer esse processo da comunicação instantânea. Então tem todo esse trabalho de desinformação com o intuito. Quem está do lado da luz, quem está no lado da sombra. A luz procura enviar informações que aumentem essa luz. E as sombras não conseguem aumentar as sombras, mas elas conseguem impedir a luz de chegar aonde existem ainda sombras. Porque senão nós vamos ficar sem lugar para morar, né? Nós vamos tentar aqui colocar algumas informaçõezinhas assim para que todos possam entender como funciona essa guerra da informação versus desinformação. Vamos começar aqui pelo trabalho, que é um trabalho também que eu faço há bastante tempo, né? Há uns quase 10 anos ou 10 anos já, não sei. Que são as canalizações, né? As canalizações, elas eram raras e a maioria eram boas informações. Mas ultimamente virou uma coisa, né? A gente vê ali todo mundo canalizando Arcanjo Miguel, Astar Sheran, Metatron, Hilarion, Mestre Nada, Mãe Maria, Maria Madalena e até Sananda, né? Meu Deus. A gente vê cada canalização ali que não tem o mínimo sentido, né? Mas eles fazem, em nome disso, em nome daquilo. E as pessoas às vezes se confundem, porque é para isso que eles querem confundir. Confundir, e eles estão confundindo. Às vezes vem uma canalização maravilhosa e às vezes dá vontade de nem colocar publicamente, porque às vezes tem pessoas que levam isso como informação, tem pessoas que sabem que tudo é meio duvidoso. Então o trabalho também da luz se torna bastante limitado, porque ele não vai atingir todas aquelas pessoas que precisariam, porque todo mundo já está ficando com o pé atrás, né? Com tanta prova de desinformação, daqui a pouco muita gente que podia ganhar, no caso, uma oportunidade de ir para a luz, acaba perdendo porque fica na dúvida. Será que é? Será que não é? Né? Então, assim, as canalizações, nós temos que ter muito cuidado, porque tem muito... para começar, quando o título é sensacionalista, muito chamativo, atenção, urgente, não sei o quê. Eu nunca vi um mestre de alta patente, como se diz, né? Falar esses termos. Não tem nada de urgente, não tem nada para chamar atenção. A informação é simplesmente ela chega e vem mansa, amorosa. Pega quem quer, quem precisa, quem está pronto. Não é imposta. Uma informação da luz nunca, jamais se impõe. Às vezes até ela traz 90% de verdade, mas ela traz aqueles 10% da mentira, que é realmente aquilo que importa ao trevoso, né? Então ele confunde muito, é fácil de ludibriar. Por isso tem aquela frase do vigiai e orai, né? Porque tem que estar sempre atento. Os vigilantes são sempre aqueles que estão protegidos.
As canalizações, hoje, muitas delas não são da luz. E elas trazem essa confusão, né? Um pouco de verdade para que as pessoas possam... sim, eu já vi isso numa outra canalização. Então, quando a pessoa tomou aquela decisão de dizer é verdade, ela vai engolir a mentira, sem perceber. É como a água que ajuda a engolir um comprimido, né? Molhou, desceu. Prestem bem atenção sempre no sentido da mensagem, toda ela. Tem gente que só lê a primeira frase de uma canalização, depois vai lá para a última. Aí lá no meio ele se perdeu porque ele não viu as entrelinhas, né? E tem mais uma coisa, pode ser até uma verdade, não ressoou com o teu coração, com a tua frequência, deixa de lado, não precisa dizer que não é verdade. Ninguém sabe a verdade exatamente, né? Ninguém tem toda a verdade. Leve aquilo que te serve. Nunca 100% certo e também nunca 100% desinformação. Eu trabalho com os espíritos há muito tempo e já trabalhei por 8 anos junto com uma pessoa que tinha mediunidade da psicofonia. Então, além de trabalhar, morava comigo, então as mensagens eram inesperadas, mas a qualquer momento, até dentro de casa, né? Então, eu aprendi a identificar a energia daquela mensagem, né? Identificar se aquela mensagem era da luz, se era da sombra, se era um espírito do bem, se era um espírito maligno, se ele estava tentando enganar. Então, eu aprendi muito bem isso. Então, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes aquele espírito que não é da luz, ele vem manso, tentando se passar por um bom espírito. É como se fosse um velho amigo de confiança. E quando você menos espera, ele dá o bote, né? É assim, eles são ardilosos. Por isso tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muita segurança, tem que ter confiança também e saber. Não tem problema, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te fazer bem. Tudo está em você. É você que tem a chave. Você vira a chave quando você quer e pro lado que você quiser. Liga, desliga. Ninguém vai fazer isso por você. Então, para começar, não tenha medo de nada. Não tenha medo de espírito ruim, não tenha medo de mensagem trevosa. Faça a tua consciência trabalhar. Né? Você tem esse poder. Você já está sabendo, você já andou muito. Você já tem uma longa caminhada, mesmo que você não lembra, mas você tem lá dentro de você essa consciência. Então as mídias sociais hoje fazem um trabalho tanto da luz quanto da sombra. Tem que ter muito cuidado, né? Mas a grande mídia é o grande câncer, porque a grande mídia ela pertence ao braço, sempre foi dito aqui, o braço do polvo, o mais importante, porque eles têm o poder de persuasão. Eles vão persuadir as pessoas de certa forma, eles vão enganar as pessoas de certa forma, que as pessoas acabam indo onde eles querem. É incrível isso. Nós temos hoje, dentro de casa, né? Eu faz muito tempo que joguei fora as pilhas dos controles, não ligo mais a TV. Só vou ligar o dia que eu souber que realmente a tal da tela azul estiver ativa. Aí eu vou ligar para ver, aí eu vou comprar pilha, aliás, pilha eu sempre tenho algumas de reserva, porque não sabe nem se dá para comprar na hora, né? Mas enfim, se não for a televisão, vai ser o celular. Vamos daí assistir as coisas, né? As notícias verdadeiras. Mas por hora eu não quero nem saber, porque até ver uma TV ligada chega a me tirar do eixo, como se diz, porque é tanta mentira. Qualquer programa. Porque se não é um programa realmente interesseiro, mas é deles. A energia está ali, não tem como não ver, né? Não sentir.
A grande mídia fez o seu papel, porque a Terceira Guerra Mundial, como todo mundo tem medo, porque tem um conflito aqui, tem um conflito lá, não existe a mínima possibilidade de um conflito armado, né? Um conflito atômico, né? Não vai existir isso. Isso os espíritos do Comando Astar que estão aí, dos Pleiadianos, não vão permitir isso jamais. Isso eles deram a garantia, né? A guerra vai ser realmente midiática, né? Da informação em vez de desinformação. Não bastasse tudo isso, começou lá, através daquelas ideologias antigas, do Marx, do Gramsci, enfim, Lenin. O Gramsci foi o último, aquele que disse, vocês não podem forçar as pessoas, vão devagarinho, comece lá nas escolas, as crianças. Vocês vão mudar o mundo, mudando a consciência das pessoas lá dentro do sistema de ensino. E é onde eles atingiram essa geração atual que a gente vê, né? Como está totalmente mal informada. Como vai mudar essa consciência agora que está praticamente sacramentada, né? Desconstruir não vai ser fácil. E se tiver que desconstruir, vai ser a base de choque, a base de dor, de sofrimento. Porque ninguém gosta de ser enganado. E, infelizmente, nós temos uma geração muito grande de almas maravilhosas que estão sendo cooptadas para defender uma causa que não é aquilo que elas vieram aqui fazer. Elas estão defendendo uma causa do mal, do maligno, achando que é da luz, que é o correto. Por quê? Porque foram intuídas a seguir esse caminho e quando chegaram até aqui nem perceberam onde é que elas estão andando. Isso sim é um grande crime contra a humanidade e nós estamos recebendo mensagens toda hora batendo nessa mesma tecla. Ai daquele que desviou uma alma do seu caminho natural, do seu livre-arbítrio. Essas pessoas que provocaram e promovem ainda hoje o desvio dessas almas, elas não têm ideia do calvário que elas vão ter que trilhar para poder se redimir, que um dia vão ter que voltar para a luz. Todo mundo volta para a luz. Mas elas não têm ideia do que vão enfrentar. O tempo necessário, os mundos que terão que viver, o sofrimento, a dor. Porque tudo isso precisa para polir novamente aquela alma que se envolveu uma carapaça tão dura e espinhenta, porque se comprasse com o maligno. E as religiões, muitas delas, não são diferentes dos ensinos, das escolas, do ensino. O ensino, vamos falar do ensino, não vamos falar aqui da escola, porque tem escolas muito boas também, tem também mestres muito bons, professores bons, dirigentes bons, né? Mas a gente sabe a contaminação que existe ali, e a contaminação nas religiões não é muito diferente, não. Ali a religião ela contribui mais com a crença, não com o aprendizado, mas a crença. Temer a Deus, temer aquele que nos criou, aquele que nos ampara, porque daí a gente foge. Seria como se fosse lá o Chapeuzinho Vermelho, você perdeu lá no caminho e o lobo mau pegou, né? Porque se não está protegido, está desprotegido. É assim que eles querem, desproteger, né? Pega o caminho, pega esse caminho, pega esse caminho. E é onde facilita lá o bote do lobo, né? Os legisladores. Quanta maldade é praticada naqueles que criam as leis. Seja municipal, seja estadual, seja federal, todos os países do mundo, as leis
também que se destinam à ordem, né, do planeta, não só dos países, as normas, seja qualquer coisa, né, qualquer setor, desde o comércio, a indústria, a produção de alimentos, a saúde. Nós temos visto isso ultimamente, estamos no tempo das revelações, né? Temos visto isso em todo lugar, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Os legisladores, a gente já falou aqui muitas vezes sobre o desejo de poder, as raças híbridas, reptilianas, sangue frio, só legislam em causa própria, só seus interesses e o grupo que eles obedecem, né? Infelizmente. Tem aqueles 10%, 15%, 20%, que está aumentando agora a porcentagem, que estão fazendo um trabalho de desconstrução desse império trevoso, né? Mas ainda tá pesado. E os senhores da lei, que deviam seguir as normas das legislaturas, né, que fazem as leis, aqueles que fazem cumprir as leis. Então, os senhores da lei são aqueles que fazem cumprir as leis. A maioria também foi contaminada e as decisões nunca são as melhores, sempre são mais ou menos de acordo com os interesses. A gente sabe disso. Existe um preço para cada coisa, assim como lá no mercado, cada produto tem o seu preço, tem a etiqueta, vale tanto. Se tu paga, tu leva, se não paga, não leva, né? A indústria não é diferente. Produz aquilo que dá lucro. O que é bom não interessa. Se é bom e dá lucro, tudo bem. Mas o principal é o lucro. O negócio. O exemplo disso a gente vê em todo lugar, né? Hoje em dia os alimentos, você vê lá quanta coisa, as embalagens, não importa se a embalagem vai fazer mal, se é plástico, se é isopor, se é alumínio, vai contaminar a pessoa, não importa. O que importa é vender o produto que você conserva. Então ele vai lá o próprio conservante que coloca dentro, né? Contamina com todos esses químicos, é uma barbaridade. E a indústria farmacêutica, então, isso é, como se diz por aí, show de bola, né? Produz o remédio com efeito colateral. Para que um remédio puxe outro, vai formando uma cadeia. Ele não cura, ele remedia para deixar a pessoa sempre dependente. E assim vai. Todos nós dançamos a música conforme a orquestra toca, né? Os próprios serviços são feitos para durar um tempo, para depois ter que fazer de novo, refazer, né? Porque assim mantém a cadeia econômica. Isso é coisa da terceira dimensão, obviamente, na quinta dimensão não vai ter isso, mas vamos ter que aguentar mais um pouco, né? Não bastasse tanta desinformação, tanta situação de incutir medo nas pessoas, pavor, desesperança. Até eu vejo agora ultimamente tantos sites, né, de previsões meteorológicas. Qualquer site, pode ser uma pequena página lá. Eles sempre levam para uma maneira de chamar atenção. Vai vir um tornado, vai vir um ciclone, vai vir um furacão. Isso sempre teve. Vai dar temporal, vai dar granizo, vai dar vendavais e não sei o quê. E depois dá assim, esporadicamente, dá um aqui, um ali, sempre deu. Mas daí colocam todo o território de um estado, de um país, de uma região, no risco, que eles chamam de risco. Colocam toda a população em polvorosa, no medo. O que é o medo? O medo é a vibração que mantém as sombras, que mantém os malignos.
Então, até isso eles cooptaram. Você não tem o medo da doença, da guerra, da falta de alimento, da falta de recursos, de isso, daquilo, ainda agora tem que ficar tendo medo do tempo, uma coisa da natureza. E as pessoas se assustam, sim, porque todo mundo já passou por alguma desgraça do tempo, todo mundo, se não é nessa vida, em vidas passadas, as intempéries sempre estiveram ali. Então é aquele medo, né? Eu sei como é, eu trabalho com as pessoas, eu sinto isso, vejo isso. Que coisa mais triste saber que as pessoas ainda ganham dinheiro assustando as pessoas. Porque as pessoas pagam para ter as informações, né? Para assinar isso, assinar aquilo, para receber, né? Hoje a pessoa assina lá um plano de televisão, paga até meio caro, né? Para receber só notícia ruim, só desgraça, só desinformação. Aonde foi parar essa bolha, né? Aí, para finalizar esse áudio de hoje, eu quero deixar 2 temas aqui bem para o final. Os alimentos e o sol. Bom, eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 69. Eu já vi muita coisa. Eu já vi a televisão dizendo que o tomate fazia bem. Depois de a pouco o tomate causa isso, causa doença. O vinho faz bem. Depois de a pouco o vinho faz mal. Depois o limão é bom. Não, o limão causa isso, causa aquilo. Tudo se dança conforme a orquestra, falei antes, né? Se dança a música que está sendo tocada e as pessoas levam aquilo por informação. Como é que uma informação é verdade se uma hora ela diz assim, o tomate é bom para tal e tal e tal coisa dentro de um corpo humano. Daqui a pouco, não, o tomate faz mal para isso e para aquilo. Daqui a pouco o tomate volta a ser bom de novo. Então, quando o tomate está dando lucro, provavelmente vai ser bem para a saúde. Quando não está dando lucro, ele faz mal. Assim é todos os alimentos. Tudo. E eu sempre digo o seguinte, se tu solta um animalzinho ali, pode ser um boizinho, sei lá, um cavalo, um passarinho, na natureza, o que eles vão comer? Aquilo que tem. E faz mal? Não. Faz bem? Faz mal não comer. Então o que faz mal? Faz mal é a fome. Faz mal é não ter a comida. Faz mal é comer demais. Faz mal os conservantes que estão dentro daquele, que foram colocados pelos humanos, não pela natureza. Faz mal as embalagens tóxicas. Faz mal o flúor que está sendo colocado na água, o cloro. Faz mal a contaminação do ar que nós respiramos. E quem que coloca isso? Não é a natureza. A natureza é perfeita. A natureza faz parte do planeta. O planeta tem uma consciência que nós chamamos de Gaia, que é feminino, que é mãe. Uma mãe não envenena seus filhos. Uma mãe não mata seus filhos. É isso que nós temos que entender. O mal não está na natureza, não está nos alimentos, não está nas plantas, não está no ar, não está na água, está naquilo que foi colocado lá pelos humanos que têm interesse. Os interesses. Quantas vezes foi falado aqui que essa frase, eu não lembro quem falou, mas faz muitos anos, um cientista falou, o que dá lucro, o que não dá lucro, o que cura não dá lucro, e o que não dá lucro não é vendido. Então, por isso que as doenças ainda estão persistindo na humanidade. Porque aquilo que cura não dá lucro.
Então não é utilizado. Tem que vender aquilo que dá lucro, que não cura, para manter o cliente. E o sol, né? Finalizando então aqui, o sol. Quando começou a pandemia, há 2 anos e pouco, 2 anos e meio, logo no começo eu recebi uma mensagem canalizada. Até eu acho que coloquei alguma coisa, se não me engano, em forma de texto. O sol é o antídoto. Olha bem. O que é o antídoto? Aquilo que combate aquilo que está causando mal, né? Tipo, se a pessoa se envenena, ela toma um antídoto. Se é picada por uma cobra, toma um antídoto para poder dar a volta naquele veneno, né? O sol é o antídoto natural, grátis, disponibilizado para todos, toda a humanidade. Aí falava muito bem que até para combater o tal do vírus era sol. Sol, vitamina D. O que os caras fizeram quando começou a pandemia? Vocês sabem. Quem que não lembra? Todo mundo fechado em casa. Não podia nem nos parques, nem na praia, mesmo sozinho, sem risco nenhum. Que risco tinha ter lá algumas pessoas longe uma da outra, se tivesse, claro, o vírus ele passa de uma pessoa para outra, isso é natural, então se você mantém de certa forma isolado, é mais difícil a contaminação. Mas a gente viu cenas que não dá para entender. Realmente não tem como conceber uma cena daquelas, pessoas sendo agredidas, surradas de fato, né? Porque estavam na praia, porque estavam no parque. Olha como as coisas são. E as pessoas não enxergam. As pessoas fazem questão de serem cegas, surdas e mudas. Não sempre. Quando a coisa é a verdade. Porque quando a coisa é para desinformar, são as primeiras. Essas pessoas que ficam quietas, que não querem ver a verdade, são as primeiras a disseminar a mentira, pois isso é uma lógica. O sol é a fonte da vida. Se não existisse o sol, não existiria vida nenhuma. A Terra seria um planeta completamente estéril. Eu sempre digo, faça a prova. Pega uma plantinha num vaso, plantada num vaso, que está lá fora na sacada, está lá fora na área, na entrada, no pátio. Coloca numa sala fechada, completamente escura. Deixa lá uma semana, vai lá ver o que aconteceu com ela. Não faltou oxigênio, não faltou alimento, porque ela tem a terra. E se você botou água também, não faltou água. E ela morreu. Por quê? Porque não teve luz. A luz criou tudo que existe na Terra. A luz e os gases naturais formaram a vida neste planeta. Se a luz formou a vida, a luz forma e traz a cura para tudo. É claro que nós temos causas de dores e sofrimentos que são geralmente o nosso corpo emocional. Mas o sol cura. O sol não causa dor, não causa doença nenhuma. Ele cura aquelas que nós criamos. E o sol é o nosso grande curador. Assim como são as plantas também, né, as coisas naturais. Mas, de qualquer forma, o sol é o antídoto para tudo. Então, o sol. O sol faz mal. O sol dá câncer de pele. Eu sou filho da roça, nasci e me criei na roça, todos meus antepassados, meus pais, meus avós, mesmo aquele meu avô que veio da Itália, lá trabalhavam na roça. E na roça a gente trabalhava de sol a sol, como se diz, de manhã até noite, sempre no sol.
Nunca se viu falar de câncer de pele, de não sei o que, de não sei o que. Quando é que surgiu o câncer de pele? Quando começaram a dizer que o sol causava câncer. Aí tinha que passar um tal de protetor solar. Quem é que causa câncer? Olha, é uma opinião minha. Se eu estou certo, estou errado. Com o tempo eu vou saber. Mas eu acho que quem causa o câncer é o sol passando pelo filtro. Vai desestabilizar as células, porque é um produto químico. Então, vamos acreditar que o sol faz bem e não mal. Não pode tomar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde porque tem os raios ultravioletas. Sim, os raios ultravioletas queimam a pele se ficar o tempo além do permitido. Então, fica o tempo certo. Você nunca toma sol, toma primeiro 10 minutos, 5 minutos, depois vai aumentando até que o corpo se acostuma, até poder ficar mais tempo. Como acontecia antigamente, a gente trabalhava na roça, o corpo estava acostumado, podia ficar o dia inteiro, né? Não tinha problema nenhum. Mas estava com a roupa com a manga comprida. Sim, mas as orelhas estavam lá, né? O nariz, o rosto, tu não tinha como cobrir. Estava pegando sol. Eu nunca me lembro de ter queimado a orelha no sol. Nem o nariz, que são as partes que mais queima quando alguém não pega sol, né? O sol das 10 da manhã às 4 da tarde é o melhor sol que tem para se tomar, mesmo que seja poucos minutos. Aonde está o crime, como se diz, do sol? Na desinformação. Que coisa, né? A humanidade hoje estaria, eu diria que, não na 5ª dimensão, na 10ª dimensão, se tivesse sido bem informada. Mas, enfim, faz parte também, né? A desinformação, ela vem para ensinar. Ensinar o que não é certo. Porque tudo é aprendizado. Então, vamos dizer que desinformar foi um mecanismo utilizado para o aprendizado na dualidade. Aprender aquilo que não é verdade. Aquilo que não é certo. Saber os dois lados da moeda, né? Então não vamos também aqui condenar tudo, né? Porque não temos que condenar nada. Temos que aprender. Você está numa escola, está aqui para aprender. Vamos aprender. Se você não quer aprender, tu tem o direito de ficar sendo enganado mais um tempo. Quem que vai querer mudar você? Eu não quero mudar você. Não tenho interesse em mudar ninguém. Eu só tenho interesse em me aprimorar, mudar a mim, que a minha responsabilidade é mudar a mim mesmo. E você tem que fazer a mesma coisa. Não está acreditando nessas palavras, né? Não tem problema. Você tem o direito de aprender. E às vezes, eu diria na maioria das vezes, a gente aprende mais no erro do que no acerto. Concordar ou não concordar, isso faz parte da informação e da desinformação. É assim também. Se eu não sei se a informação é verdadeira ou falsa, eu posso acreditar, posso não acreditar. Depois eu vou lá adiante entender, nem que leve 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. Eu vou um dia entender que aquilo era certo ou não era certo. Tá bom? Então vamos aqui encerrar esse áudio que ficou bastante longo hoje, né? E como sempre, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um. Namastê.